Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2022 do GPA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. For those that don't speak Portuguese, we have the English simultaneous translation that can be used by pressing the interpretation button represented by the globe icon on the bottom right corner of the screen, and choose the English option. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação dos resultados. É possível também fazer o download da apresentação no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone. Para fazer perguntas, orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do GPA constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do GPA e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão conosco hoje o CEO, Marcelo Pimentel, e o CFO e diretor de Relações com Investidores, Guillaume Grassi. Passarei a palavra ao Marcelo Pimentel para dar início à apresentação. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Agradeço muito o interesse em participarem da nossa call de resultados do quarto trimestre de 2022. Começo ressaltando que, mesmo em um ano de transição e mudanças de toda a nossa estratégia no GPA Brasil, registramos avanços importantes, como a melhoria sequencial de vendas mesmas lojas e aceleração do plano de expansão, dois fatores fundamentais para a evolução do nosso crescimento. No perímetro internacional, os negócios do Grupo Êxito evoluem com crescimento nos 3 países de atuação, impulsionando especialmente pelo aumento de tráfego de lojas e o bom desempenho dos formatos inovadores, além das vendas multicanais que continuam com alta participação. Também destaco que evoluímos com o processo de segregação do Grupo Êxito ao longo do trimestre e início de 23, obtendo aprovações de credores e acionistas. Com a conclusão da operação, entendemos que atingiremos mais um importante marco de destravamento de valor para os acionistas do GPA. No slide 4, eu começo destacando os principais indicadores de evolução em cada um dos pilares que compõem nossa estratégia de crescimento. Com relação ao top line, destaco o nosso crescimento em vendas totais de 16,8% e de 7,3% no modelo Same Store Sales, em comparação ao quarto trimestre de 2021. Com diferentes frentes de trabalho em andamento, já vemos melhorias em alguns importantes indicadores no quarto trimestre, entre eles
a evolução do trabalho de reforma de lojas do Pão de Açúcar para o conceito G7. Hoje nós já temos 60% do portfólio revitalizado para esse modelo. A redução do nosso nível de ruptura em 1,1 ponto percentual em relação ao quarto trimestre do ano passado e o aumento de 2,9 pontos percentuais na participação de perecíveis na venda total, o número que chega a 4,2 pontos percentuais na bandeira Pão de Açúcar, em comparação ao quarto trimestre de 2021. Perecíveis já registra 48% da participação em vendas, o que é fundamental dentro da nossa estratégia para a retomada do negócio. Seguimos nesse trimestre com o desenvolvimento do projeto Refresh, que olha para toda a proposta de valor de perecíveis como um todo, desde o fluxo da mercadoria, exposição, sortimento, até a disponibilidade e qualidade do produto na gôndola, resultando em melhorias de rentabilidade e redução de quebra. Nosso objetivo é aumentar a participação da categoria, chegando em 53% de participação até o final do próximo ano. No primeiro semestre de 2023, vamos avançar no rollout dos projetos de revisão de sortimento e clusterização de lojas, pricing e gestão de categorias e estoques. Começamos no meio do ano passado. Isso trará mais benefícios para a operação e o que nos faz acreditar no potencial de aceleração do crescimento das vendas mesmo nas lojas, além da melhoria de ruptura, das perdas e, claro, consequentemente, da experiência do nosso cliente. Nosso segundo pilar é o que nos orienta quanto à ampliação do nível de satisfação dos nossos clientes, o NPS. Temos feito um trabalho muito focado para mitigar os detratores do nosso NPS, com um plano de ação bastante robusto e que tem levado a avanços importantes, com melhorias de 20 pontos do NPS global em todas as nossas bandeiras, em comparação com o primeiro trimestre de 2022. No parâmetro digital, com a nossa estratégia para a aceleração e fortalecimento do nosso e-commerce, nós registramos um crescimento de 15% no ano, em comparação a 21, com melhorias significativas no nível de serviço oferecido. Somos líderes do delivery alimentar no Brasil, com uma venda na casa de 1,7 bilhão de reais no ano, 50% delas é realizada no modelo do e-commerce próprio, ou seja, do 1P. A integração das lojas físicas e online seguem sendo feitas e fortalecidas. Hoje já operamos com 600 lojas no digital, para atender os mais de 30 milhões de clientes cadastrados na nossa base. Esse resultado tem sido impulsionado por uma estratégia baseada em 3 pontos principais: o aumento do sortimento, especialmente de perecíveis, a ampliação da disponibilidade de horários de entrega e a ampliação de entregas rápidas. Hoje, 70% das nossas vendas são entregues no mesmo dia. A entrega a partir de 60 minutos, que chamamos de pra já está disponível em 200 lojas. Aceleramos a operação Express de entrega em até 30 minutos com o iFood nas lojas de proximidade. Ampliamos a nossa parceria com a chegada do Magalu, iFood Shopping e aumentamos em mais de 270 mil usuários ativos no nosso app, chegando a um total de 1,2 milhões de usuários ativos mês. No próximo slide, eu destaco a manutenção do nosso plano de expansão, com a abertura de 39 lojas novas entre Pão de Açúcar e proximidades. No ano, chegamos a um total recorde de 72 novas lojas inauguradas. Com relação às reformas, já chegamos ao total de 60% do parque de lojas do Pão revitalizado para o modelo G7, que já registra desempenho superior à venda e margem nessas unidades. Para 23, esperamos abrir mais de 110
novas unidades em linha com o nosso plano de expansão que comunicamos de 300 novas lojas até 2024, sendo 50 no formato supermercados e 250 em proximidade, com foco especialmente no Minuto Pão de Açúcar, devido à maturidade do formato e o maior potencial de capilaridade, e prevemos fechar esse ano de 23 com 100% do parque de lojas Pão de Açúcar no modelo G7. Nosso plano com o Minuto prevê o adensamento da cidade de São Paulo, a região metropolitana, em regiões mais verticalizadas. Já no Pão de Açúcar, tem como foco as cidades de alto potencial premium e regiões com forte presença da marca, como os grandes centros no interior de São Paulo e alguns polos no Nordeste. Sobre rentabilidade, o Guillaume vai entrar mais nos detalhes com vocês, então não vou me alongar nesse tópico aqui nesse momento, mas quero reforçar que seguimos com o trabalho de recuperação da rentabilidade com foco em 3 linhas principais do resultado: a melhoria da margem comercial, a redução de quebra e a diluição das despesas. Estamos evoluindo gradualmente nesse sentido, o que nos permite manter a projeção de atingir uma margem EBITDA ajustada entre 8% e 9% até o final do ano que vem. Finalizo a minha abertura no slide 6 com os destaques do pilares de ESG e cultura com relação às metas de consumo de energia. Alcançamos o número de 97% de energia de média tensão provenientes de fontes renováveis, em linha com a nossa meta de alcançar 100% em 2024. As emissões de escopo 1 e 2 estão com mais de 40% de redução em comparação ao ano base de 2015. Na frente de promoção da diversidade, eu sempre gosto de ressaltar o trabalho que o time tem feito e focado na ampliação da liderança feminina da companhia. Nós alcançamos 38,3% do quadro de mulheres em cargos de liderança, superando em 0,8 a nossa meta que tinha sido estabelecido para o ano de 2022. O que me deixa muito confiante que vamos cumprir a nossa meta de 40% até o final de 2025. Na frente de impacto social, seguimos com um sólido trabalho de doação de alimentos liderado pelo Instituto GPA, com o apoio de todas as nossas lojas e clientes. No ano, foram mais de 4 milhões de refeições complementadas doadas para bancos de alimentos e organizações sociais parceiras, beneficiando milhares de famílias. Esse é um trabalho que eu apoio e incentivo e muito me orgulho em fazer parte. Encerro por aqui e passo agora a palavra para o Guillaume para os comentários de desempenho financeiro do quarto trimestre. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos e todas. Agradeço a participação no call de resultados do Grupo GPA. Primeiramente, gostaria de destacar que, a partir do Q4 2022, as operações do Grupo Éxito passaram a ser consideradas operações descontinuadas, respeitando o IFRS 5 e CPC 31. Desta forma, nas demonstrações contábeis, não é mais possível ver a quebra entre linhas do PNL da operação do Grupo Éxito, porém, gerencialmente, reproduzimos no release e neste material a visão do Éxito para facilitar a comparação. Começando pelo slide 8, apresentamos o faturamento total do novo GPA Brasil, que atingiu 5,3 bilhões no Q4, com crescimento de 12,3%. Excluindo postos, o faturamento foi de 4,9 bilhões, resultando em um aumento de 16,8%, impulsionado pelas lojas convertidas dos hipermercados e pela consistente retomada do fluxo de clientes nas lojas nos últimos trimestres. O indicador de vendas mesmas lojas cresceu 7,3%, apresentando melhora em todas as bandeiras, quando comparado ao aumento de 6,6% observado
no Q3 22. Destaque, mais uma vez, para formato da proximidade, com crescimento duplo dígito de 16,3%, explicado pelo aumento contínuo no fluxo das lojas de passagem e maior número de lojas atendendo os parceiros de last mile. Na bandeira Pão de Açúcar, nossas vendas mesmas lojas atingiu 6,7%, resultando em uma melhora sequencial desde o Q1 22. O resultado é consequência do aumento da penetração de perecíveis e do forte crescimento em mercearia básica. Nas bandeiras mainstream, Mercado Extra e Compre Bem, o crescimento de vendas mesmas lojas foi de 4%, com melhora em relação ao crescimento de 2% apresentado no Q3 22. Finalmente, no e-commerce, nosso GMV foi de 448 milhões, crescimento de 7% versus o Q4 21, excluindo as vendas provenientes dos hipermercados naquele período e atingindo uma penetração online de 10,5% das vendas totais. No slide 9, apresentamos o EBITDA e margem EBITDA ajustados do novo GPA Brasil, na visão pro forma que considera o rateio de certas despesas que não podem ser reclassificadas para o lucro líquido das operações descontinuadas no contábil, por serem parcialmente relacionadas a operações descontinuadas de hipermercados. O EBITDA ajustado totalizou 297 milhões, com margem EBITDA ajustada de 6,1% no Q4 22, apresentando uma redução na comparação com o Q4 21, explicada principalmente pela pressão no lucro e margem bruta, ocasionada pela forte inflação de alimentos de 2 dígitos, com impacto nos custos de mercadoria, mão de obra e no transporte para abastecimento das lojas. Esse efeito foi parcialmente mitigado pela boa performance do SG&A, que apresentou redução de 1,8% na comparação com o Q4 21, gerando uma diluição de 2,2 pontos percentuais em relação à receita líquida. Essa diluição se concentra na linha de despesas gerais e administrativas, com a reestruturação realizada na sede após a transação dos hipermercados e em eficiências capturadas com despesas da operação. Ressalto que mantemos o foco para a recuperação gradual das margens, conforme a projeção que passamos para o mercado de atingir entre 8% e 9% de margem EBITDA ajustada em 2024. Essa evolução está pautada em 3 linhas principais: margem comercial, quebra e SG&A, sendo que em 2022 observamos já os primeiros sinais de melhoria no SG&A, com a diluição observada no Q4 22, e na quebra, que apresentou redução de 1 ponto percentual na comparação com o início do ano. Ao longo de 2023, teremos rollouts importantes de projetos que deverão aumentar esses ganhos, principalmente na margem comercial. No acumulado do ano, o EBITDA ajustado totalizou 1,2 bilhões de reais, com margem de 7%. Seguimos agora para o slide 10, com o faturamento total do grupo Éxito, que apresentou um sólido desempenho de venda no Q4 22, atingindo o 6º trimestre consecutivo com crescimento duplo dígito nas vendas mesmas lojas, em câmbio constante. A receita bruta totalizou 7,8 bilhões no trimestre, com crescimento mesmas lojas em câmbio constante de 16,3% versus o Q4 21, e devido à forte desvalorização do peso colombiano versus o real,
o crescimento total mostrou redução de 6,8%. Em 2022, o Grupo Éxito soma uma receita bruta de 28,3 bilhões. No e-commerce, o GMV foi de 709 milhões no Q4, com penetração online de 9,5%. O crescimento das vendas mesmas lojas, de 16,3%, foi impulsionado com crescimento nos 3 países de atuação. Na Colômbia, o crescimento das vendas mesmas lojas foi de 12,1%, devido ao sólido desempenho do cash and carry no trimestre. No Uruguai, o crescimento significativo das lojas Fresh Market, com alta participação nas vendas de 52,9%, atingiu uma venda mesmas lojas de 13,7% no trimestre. E, por fim, na Argentina, o crescimento acima da inflação foi reflexo do aumento no tráfego das lojas, bom desempenho das galerias comerciais e consolidação do negócio de real estate, resultando em uma venda mesmas lojas de 95%. No slide 11, apresentamos a evolução da margem EBITDA ajustada do Grupo Éxito, que foi de 8,6% no Q4, com um EBITDA de 599 milhões de reais, retração de 2 pontos, principalmente impactado por efeito pontual no trimestre, com ajuste do saldo do estoque, que impactou a margem bruta, e maior nível de inflação nos 3 países de atuação. No acumulado do ano, o EBITDA atingiu 1,9 bilhões de reais, com margem EBITDA ajustada de 7,8%. Seguindo a apresentação para o slide 12, chegamos ao resultado do nosso lucro líquido consolidado, onde trazemos a análise dos elementos excepcionais que impactarão o resultado do nosso trimestre em aproximadamente 1 bilhão de reais. Esses elementos excepcionais se dividem em 3 grandes partes. Aproximadamente 900 milhões de reais relativos a questões tributárias, 300 milhões relativos à questão trabalhista e 200 milhões relativos a custo de reestruturação. Entrando um pouco mais no detalhe de cada tema, temos sobre as questões tributárias 3 assuntos. 285 milhões relativos a uma decisão do STF que invalidou nosso crédito ICMS sobre energia elétrica e limitou esse crédito para setores essenciais e produtivos da operação. O segundo tema é de 288 milhões de reais, referente à provisão da contribuição social no lucro líquido após a decisão do STF, anulando a isenção de pagamento deste imposto que a companhia se beneficiava desde 1999. E o terceiro assunto tributário, que representa 288 milhões, são relativos à reforma tributária na Colômbia, com aumento da alíquota de imposto referente a ganhos ocasionais de 10% para 15% e, consequente, impacto no IR diferido da operação do Grupo Éxito. Além dessas questões tributárias, tivemos um complemento de provisão trabalhista de 309 milhões de reais, refletindo o valor mais elevado das últimas condenações no segundo semestre. Isso leva nossa provisão total trabalhista a 660 milhões de reais, que representa o dobro versus o ano passado e nos deixa em um nível de provisão mais confortável para 2023. Importante sinalizar que atingimos nosso pico de entrada de processo trabalhista
em maio, junho de 2022 e observamos uma queda constante das entradas desde o início do Q3. Em complemento desses assuntos tributários e trabalhistas, tivemos também custo de reestruturação, que somam 227 milhões de reais e que estão relacionados ao closing da transação hipermercados, reestruturação de lojas e resizing da nossa sede e projeto de segregação do Éxito. Por fim, tivemos alguns positivos que mitigaram esses efeitos. Primeiro, um crédito ICMS na receita financeira de 313 milhões, relacionado à atualização monetária sobre créditos fiscais e dedução de imposto sobre esses ajustes negativos excepcionais. Depois de tudo isso, quando retratamos esses elementos excepcionais, nosso lucro líquido consolidado passa de menos 1.102 milhões de reais a menos 146 milhões de reais em visão normalizada. No slide 13, apresentamos nossa estrutura financeira e vemos que a companhia segue com uma sólida posição de caixa de 3,8 bilhões de reais, 3,7 vezes a dívida bruta de curto prazo, que é de 1 bilhão, sendo que 0,5 bi já foram refinanciados pela nova emissão de CRI semana passada. No gráfico à esquerda, podemos observar que atingimos uma dívida líquida de 2 bilhões no Q4 22, com um patamar de alavancagem de 2,3 vezes o EBITDA. Quando comparamos com o Q4 21, pro forma Brasil, que exclui a posição do Grupo Éxito, observamos uma redução de aproximadamente 900 milhões da dívida líquida e 0,2 ponto percentual da alavancagem. A transação com os hipermercados foi 100% concluída e recebida, com antecipação das parcelas de 2023 e 2024, e gerou um cash-in líquido no ano de 2,2 bilhões de reais, que foram alocados para a redução da dívida líquida. Porém, uma parte deste ganho foi consumido pelos juros mais altos e maior custo das contingências tributárias e trabalhistas que tivemos. Seguindo para o slide 14, onde gostaria de relembrar o cronograma do processo de separação do Grupo Éxito que anunciamos em setembro. Até o momento, concluímos as negociações com credores bancários, arquivamento na CVM para a emissão de BDR, assim como estamos no processo para o arquivamento na SEC para a emissão dos ADR. Em fevereiro de 2023, aprovamos em Assembleia Geral Extraordinária a redução de capital para a emissão de novas ações do Éxito. A aprovação foi feita com um quórum recorde de 78% dos acionistas, sendo que a aprovação desta pauta foi feita por 92% dos presentes. A partir de agora, aguardaremos o prazo de oposição legal dos credores, que termina dia 15 de abril, assim como a conclusão dos registros na CVM e SEC. Estimamos que a conclusão da segregação deve ocorrer no segundo trimestre de 2023. Encerro aqui nossa apresentação de resultados financeiros e proponho abrir agora nossa sessão de perguntas e respostas, lembrando também que temos conosco a participação do Carlos Mário, CEO Éxito, e a Ivone, CFO do Éxito.
Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Felipe Casemiro, analista sell-side do Bradesco BBI. Em português. Abriremos seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Felipe, por favor, pode prosseguir. Nós estamos escutando o Felipe. Pode abrir seu microfone? Acho que é eles que abrem. Já foi aberto. Acredito que o Felipe possa estar com algum problema técnico. E voltar no Felipe? Podemos passar para o Então, próximo. vamos Qualquer à coisa nossa depois. pergunta. É da Marcela Recha, do Credit Suisse. Marcela, abriremos seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Marcela, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Obrigada por tomar minhas perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui. Primeiro, eu queria entender um pouquinho se vocês podem explicar, dar um pouco mais de visibilidade na dinâmica de margem bruta, né? Eu acho que a compressão de margem ela foi muito alta nesse trimestre, e quando a gente compara com outros players, obviamente que de segmentos diferentes, mas a gente vê uma resiliência muito grande na margem bruta. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, né, da dinâmica dessa margem, até do que a gente pode esperar nesse ano de 23, seria bacana. A segunda pergunta que eu tenho quando a gente olha na base reportada, né, o EBITDA do GPA Brasil ele foi negativo. Isso em função do alto crescimento da linha de outras despesas operacionais. Eu queria saber se vocês podem dar um pouquinho mais de visibilidade, o que de fato está dentro dessa linha, se parte dessas provisões que foram reportadas estão dentro dessa linha, também o que a gente poderia esperar de forma recorrente ao longo do ano. E, por fim, vocês já tocaram na questão das provisões trabalhistas, mas só para entender um pouquinho o que exatamente se referem e embora vocês tenham dito que isso traz aí uma base muito mais confortável para 23, o que também a gente poderia esperar vindo nessa frente para o ano. Super obrigada. Obrigado. Bom dia, Marcela. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar respondendo sobre margem bruta e passo para o Guillaume para falar sobre o EBITDA e provisões trabalhistas. Nós tivemos, como fruto do trabalho que está sendo feito de ajuste de categorias, tem um ponto importante que a gente está fazendo, que é o desligamento de algumas categorias e fornecedores, que impulsionou e impactou um pouco mais o nosso nível de markdown no quarto trimestre, como processo esperado para isso. Segundo ponto foi, e consequência também, um nível de quebra ainda maior do que esperado, que impactou na margem comercial e que nós, ao ir reduzindo tanto o volume de estoque e a limpeza desses estoques, esses índices de quebra vão diminuindo. E, por último, a questão de custo logístico com a pressão inflacionária, nós tivemos um desafio importante nesse tema. O que a gente pode passar aqui, o que se esperar para 2023 é uma retomada gradual de melhoria com relação a Q4. A gente tem a expectativa de já ver melhoria no Q1 comparado à margem bruta do Q4 22. Estamos trabalhando
exatamente nesse momento, com todo o processo de renegociação comercial. O time comercial está entre fevereiro e março trabalhando nas revisões de contratos comerciais. Nós estamos indo para um terceiro nível de ajuste de malha logística, que vai reduzir ainda mais o nosso custo logístico, adequando à nossa realidade atual. E temos também já visto melhorias, tanto na redução de dias de estoque. Então, fechamos o ano de 2022 com uma redução de 4 dias e temos uma expectativa já se materializando de uma redução de dias de estoque já no Q1, mas durante o ano todo de 2023, o que vai, por consequência, reduzir o valor que nós temos investido em markdown e quebras no trabalho no tema que impacta a margem comercial. Então, a margem foi impactada fortemente no Q4 e agora a gente entende que isso foi um pouco do vale e agora a expectativa nossa é dessa retomada gradual durante o ano de 2023. Ian? Em relação à sua pergunta sobre as outras receitas e despesas não operacionais, aqui temos 3 elementos. Imagino que também sua pergunta está no segmento Brasil, em perímetro continuado. Temos 3 grandes elementos. O primeiro é o efeito reestruturação de lojas e reestruturação da sede. O segundo é o efeito da contingência sobre ICMS energia elétrica, que nós reconhecemos aqui para a parte do segmento continuado. E o terceiro elemento é também o complemento de provisão trabalhista, que está relacionada ao nosso perímetro continuado. São esses 3 elementos que impactam essa linha de outras receitas e despesas. Tá bom, pessoal, obrigada. A próxima pergunta é do Felipe Casemiro, analista sell-side da Bradesco BBI. Felipe, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Felipe, por favor, pode prosseguir. Bom dia, espero que esteja funcionando agora. Desculpa, pessoal. A pergunta de margem bruta acho que já ficou bem claro, Pimentel. Eu queria explorar um pouco a dinâmica do crescimento online, né, que veio em 7%, acho que um pouquinho abaixo das nossas estimativas, e chamou atenção também a queda de participação nas vendas totais comparado com o terceiro tri e o segundo tri. Então, só queria entender melhor a dinâmica, né? Vocês estão acelerando bastante a melhoria de nível de serviço, né? Ficou bem claro na evolução do NPS no tri contra tri, tem mais parcerias, mas o crescimento veio basicamente em linha com o físico. Então, só queria entender assim a dinâmica mesmo do crescimento do quarto tri e se alguma coisa muda, né, para a expectativa da companhia da penetração do online em 2023. Obrigado. Obrigado, Casimiro. Não muda, e sim o crescimento e a penetração ficaram aquém daquilo que a gente esperava para o quarto T, apesar de termos tido alguns highlights, como, por exemplo, a melhor e maior Black Friday histórica comparativo a 2000, a história do digital do Pão de Açúcar. Aconteceram alguns ajustes que impactaram, por exemplo, a saída, o fechamento do James, que teve um processo de migração para o GPA, e aí tivemos algum impacto nessa transição, mas estamos vendo um benefício muito grande com relação a melhorias, que agora a gente espera ter uma retomada de participação, penetração e crescimento
como esperado para o ano de 2023. Então, nesse tema, eu acho que a gente tem uma expectativa muito importante, não baseada em wishful thinking, mas sim no trabalho que o time tem feito, de começar a colher esses frutos e voltar a ter uma expansão ainda maior, com uma penetração maior. Nós concluímos a migração do James, e agora, como vocês viram dos números, por causa disso, saímos de 40% no Q1 de 22 para 70% de entregas no mesmo dia. Isso não poderia acontecer se não fosse por essa migração. Aumentamos lá em 200 lojas a entrega para já, feita em até 2 horas. Nós aumentamos significativamente o número de MAUs, ou seja, estávamos ali no meio do ano, no Q3, com em média de 890 mil clientes mês, e passamos agora para 1,2, e esse número continua. E temos avançado também com o tema de entrega, clique e retire, principalmente nas lojas onde temos já um modelo G7 e fizemos o aquário na entrada da loja, o que melhora muito a experiência do cliente. O avanço das parcerias e a expansão da presença do digital nas lojas de proximidade, principalmente para o tema Express, de entregas em até 30 minutos. E temos agora também expandido a nossa presença de liderança com os parceiros de 3P, ou seja, hoje já somos o maior vendedor de varejo alimentar no Meli, no iFood, estamos avançando com o Rappi também, expandindo rapidamente a nossa parceria. Como mencionei, iniciamos todo o trabalho com o Magazine Luiza, que começou a dar um retorno importante para nós, Shopee também. Então, a nossa expectativa é de que nós retomemos um índice de crescimento bem maior a partir já do Q1 e certamente no decorrer do ano, que nos leva para a nossa missão de 15% de penetração e até 20% de penetração ao final do próximo ano. Muito claro, obrigado, Pimentel. A próxima pergunta é da Daniela Eiger, analista sell-side da XP, em português. Daniela, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Daniela, por favor, pode prosseguir. Bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho algumas. A primeira é só um update em termos de desalavancagem, né? Esse trimestre vocês ficaram ali um pouco acima de 2 vezes, e aí, se não me engano, vocês tinham aquele direcionamento de atingir uma vez até o final desse ano e ficar break-even até o ano 24, né? Só lembrar se é isso mesmo o direcionamento e entender se isso ainda está on track, se faz sentido manter essa cabeça. A minha segunda é entender um pouco como que vocês veem ou mesmo têm gerência sobre a Cdiscount, porque ela continua pressionando aí o bottom line de vocês. Então, entender assim, se vocês têm algum tipo de discussão ali com o Casino, de eventualmente revisitar esse business, assim como vocês fizeram com o James, né? Entendo que o James, obviamente, é muito mais na mão de vocês, mas só entender um pouquinho como que está a cabeça em relação a essa operação, porque ela tem, de fato, pressionado consistentemente o resultado de vocês. E a minha última, se eu puder aqui dar uma abusada, é só um update em relação às provisões trabalhistas. Queria entender um pouquinho, porque, se não me engano, vocês comentaram como uma das continuadas, né? E eu achei que isso estava relacionada a eventuais demissões do Hiper. Eu não sei se é isso, entender de onde elas estão vindo e um pouquinho o caráter e aí até o que a gente pode esperar para frente. Obrigada. Obrigado, Daniela. Eu vou te responder sobre Cdiscount e aí passo para o Guillaume responder os dois outros pontos. Com relação a Cdiscount, sem dúvida nenhuma, é tema de discussão constante entre nós e o Casino.
nós entendemos que estamos indo num caminho para destravamento de valor para os nossos acionistas. Desde o trabalho que começou a ser feito da cisão do açaí, depois saída de hipermercados, agora com o spin-off do Êxito, a gente entende que estamos num caminho de eventual solução para destravamento de valor e também incluindo aqui a Cdiscount. Não temos absolutamente nada concreto que eu possa abrir neste momento para vocês, mas, sem dúvida nenhuma, é tema de conversa e a gente vê oportunidade, sim, para fazer esse destravamento e, obviamente, ao fazê-lo, melhorar os resultados do GPA. João. Em relação à desalavancagem, então, sim, continuamos com a mesma perspectiva de redução que já compartilhei com você no último call, e aproveito aqui para relembrar quais são nossas iniciativas para reduzir nossa alavancagem já este ano. A primeira é a proposta de dividendos, que foi realizada pelo Grupo Éxito, que deveria já gerar cash-in para nós de aproximadamente 230 milhões de reais. O segundo são iniciativas operacionais de melhoria da geração da nossa caixa operacional, provenientes da melhoria do nosso EBITDA, da redução do nosso estoque, entre 3 e 5 dias, da monetização também dos nossos créditos fiscais, lembrando que temos 3,9 bi de créditos fiscais no nosso balanço, sendo 2,2 bi de PIS/COFINS e 0,8 bi de ICMS. Temos também iniciativas para vender ativos não-core, principalmente imobiliários, e negócio não estratégico como postos. E, por fim, temos nossas participações no Grupo Éxito, nossa participação remanescente, após o spin-off que vai ser de 13%, e na Cenova. Então, sim, continuamos com essa perspectiva de redução de alavancagem. Para esse Q1, tem, obviamente, sempre um efeito sazonal, com o pagamento dos fornecedores relativo à mercadoria do Q4. Então, isso cria pontualmente uma ligeira deterioração no Q1, mas para final de 23, continuamos com a perspectiva de redução da nossa dívida. Sobre a questão trabalhista, importante lembrar que nós enfrentamos este ano 22 muitas entradas por causa de dois fatores. Um é o encerramento do formato hipermercados e dois é a mudança de lei em maio, mudança da reforma trabalhista que isenta o reclamante dos custos. Então, isso favoreceu também muito as entradas. Hoje, o que podemos dizer é que esse pico de entrada foi atingido em maio, junho, e que agora enfrentamos uma redução muito forte desse ritmo de entrada e começamos também a ver nosso estoque de processo trabalhista cair de forma significativa, graças a uma política de acordo também relevante. É isso. Ok, obrigada. A próxima pergunta é do Andrew Ruben, analista sell-side da Morgan Stanley, em inglês. Andrew, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Andrew, por favor, pode prosseguir. O microfone do Andrew já está habilitado. Eu acho que
Ele está com dificuldade para acessar, então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Joseph Giordano, analista sell-side do JP Morgan. Em português. Joseph, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Joseph, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Pimentel. Bom dia, Guilherme. Obrigado pela pergunta. Na verdade, são duas perguntas simples. Acho que a primeira é entender um pouco essa questão do passivo de ICMS sobre a conta de energia elétrica. Eu queria entender se 100% já foi provisionado aqui, né, para essa conta, porque quando a gente olha na forma de referência, passivos relativos a ICMS, vocês colocam algo em torno de 5,5 bilhões, então eu queria entender qual que é a magnitude de fato desse passivo. E o segundo ponto é que quando a gente olha para o custo de ocupação da companhia, né, depois que a gente tira as lojas do Extra, ele parece um tanto quanto alto, né? Hoje, quando a gente olha o pagamento de arrendamento, aí está na ordem de 4%, 5% da receita. Então, eu queria entender com vocês se existe algo aqui ainda de legado relativo às operações do Extra. E aí, por último, pensando um pouco, né, olhando para a inovação, vocês comentaram um pouco de e-commerce no começo da pergunta, eu queria entender de vocês como é que vocês pensam, talvez, alguns contratos de exclusividade com uma plataforma ou outra, assim como a gente vê na Êxito, na Colômbia. Obrigado. Sobre a questão do ICMS, sim, 100% da contingência foi provisionada. Se trata de processos antigos, antes de 2010, porque após de 2010 paramos de reconhecer esse crédito de ICMS sobre energia elétrica, então sim, 100% foi provisionado. Em relação à pergunta sobre custo de ocupação e esse peso de 4,5%, não tem efeito aqui legado extra. Tem muito a ver com a inflação e a forte revalorização dos índices de aluguéis e também uma receita que cresce inferior à inflação e que explica esse aumento de taxa. Com relação ao e-commerce, Joseph, bom dia. A resposta é com relação à inovação, né? Os próximos 2 anos, nosso foco é em 2 ou 3 pontos com relação à digitalização. O primeiro deles é aumentar a venda de forma rentável. O que isso é? Aumentar a penetração, trazendo para a experiência tanto do cliente, mas também para a experiência, principalmente da loja, falando aqui de pickers e processo de entrega, para que esse processo tenha a menor fricção possível. Segundo ponto, no que tange a personalização, toda a parte de CRM. Nós estamos avançando aqui com o tema de CDP, ou seja, Customer Data Platform, para cada vez mais sair de um modelo de CRM que é muito num contexto generalizado, tiro de canhão para todos, para um modelo mais inteligente e personalizado, principalmente focando na base de clientes existentes, que nós já temos aqui mais de 30 milhões de clientes, e nesse contexto, podendo tirar proveito e sendo mais otimizados no contexto de investimento e retorno desse investimento, ou seja, o CAC, a diminuir o custo desse CAC. Terceiro ponto para nós, e aí quando você toca com relação à exclusividade, não é o nosso modelo, a gente não vai para um caminho de exclusividade, a gente acredita que o cliente precisa poder acessar o pão aonde, como e quando ele quiser. É importante, no entanto, fortalecer, e aqui sim estamos colocando todo na nossa dinâmica, fortalecer o nosso app. A notícia boa é que 70% praticamente
de toda a compra já está vindo através do app. E ele se torna um verdadeiro grande hub de contato para toda a nossa interação multicanal com o cliente. Mas, com relação a parceiros last miles, a gente vê oportunidade e tem visto isso se materializar nos nossos números de crescimento com eles, de que se você consegue oferecer e ser uma boa referência de varejo alimentar nessas plataformas, a gente vê oportunidade de crescimento de venda em todas elas, portanto, a gente não entende que será necessário, nesse contexto, de ter nenhum tipo de exclusividade com nenhum deles. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta é do João Pedro Soares, analista sell-side da Citi, em português. João Pedro, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. João Pedro, por favor, pode prosseguir. Obrigado, pessoal. Bom dia. Tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up sobre a questão da margem bruta, entender um pouco o contexto competitivo, né, Pimentel? Acho que está claro as iniciativas que vocês estão buscando aqui, né, muito pautada em sortimento, melhora de serviço, mas acho que é importante a gente entender o timing dessa melhora de margem bruta, né, melhora de quando vocês podem ter um preço mais premium, né, conseguir ter essa resiliência de preço e não afetar tanto a tua margem bruta, né? Não sei se ficou clara essa pergunta. E o segundo ponto que eu queria pegar com vocês é em relação, eu sei que é difícil, Guilherme, eu sei que tem muitas iniciativas aqui de monetização de ativos, e naturalmente tem alguns efeitos aqui que podem depender, né, tem um time um pouco menos claro, mas é importante a gente entender a capacidade da companhia de geração de caixa, né? E acho que é importante esse ponto que o Joseph levantou do custo de ocupação que está alto hoje, né? Então a gente tem uma dificuldade dentro do desenho da companhia, mesmo com a melhora de margem EBITDA, de observar essa geração de caixa. Então acho que eu queria explorar um pouco com vocês como é que vocês veem isso, o que vocês podem compartilhar com a gente em termos de geração de caixa orgânico. Obrigado. Obrigado, João. Eu começo aqui com a parte de margem bruta e passo para o Guilherme. É importante olhar para a questão de margem bruta através de três pilares. Primeiro é a relação com o fornecedor, segundo, a estratégia de pricing e a terceira, a questão de markdown. Quando a gente está olhando para fornecedores, como eu comentei aqui, nós estamos num processo de, principalmente pós-saída de Extra, de reaproximação com o fornecedor, numa visão de um novo modelo de negócio, que passa a ser um modelo de supermercados, proximidade e multicanalidade, e não mais de hipermercado. Portanto, o trabalho que está sendo feito, liderado pelo Joaquim e todo o time comercial, no quesito de estratégia de categoria, é absolutamente importante para que a gente dê ao consumidor o sortimento ideal, levando em consideração tamanho de loja. Então, a gente está trabalhando na clusterização de lojas, olhando para, através dessa clusterização, todo o modelo de planograma com base em tamanhos de loja, espaço, e aí trazendo a proposta de pricing, que, diferente do que estava sendo feito, nós estamos olhando para os produtos de referência. Então, são aqueles produtos que é o que a gente chama de never be beaten, né? Apesar da nossa proposta de valor, principalmente focado nas bandeiras premium de Pão de Açúcar e Minuto Pão de Açúcar, está na reconstrução da marca para se tornar a referência do varejo alimentar premium no Brasil, nós sabemos que não podemos ficar distantes de alguns produtos que o cliente, não importa a classe social, tem como preço referência. Então, aqui estamos falando de mais ou menos 250, 300 produtos, que esses produtos nós monitoramos muito mais de perto, com uma concorrência de hipermercado. Não, o que a gente está fazendo diferente para a recomposição disso? Você não faz a categoria toda, você faz os preços de referência e aí a recomposição da margem para o restante da categoria. Então, aqui é muito importante. O segundo ponto
é o aumento e a penetração dos perecíveis, que também nos ajudam a não só melhorar a recorrência de visitas, a fidelização do cliente, mas também melhorar a margem bruta, uma vez que o perecíveis traz, por natureza, uma margem bruta melhor do que o PGC. E, por último, esse trabalho que já mencionamos algumas vezes hoje, incansável e super relevante na redução de dias de estoque. Nós precisamos e estamos fazendo um avanço importante e vamos continuar fazendo, é muito importante para que a gente possa reduzir o custo de capital, aumentar o giro e, por consequência, também reduzir investimentos que hoje são feitos em quebras, markdowns, porque a gente ainda tem um excesso de estoque e estamos trabalhando para cada vez mais rápido adequar a esse novo modelo de negócio. Então, acho que esses 3 pontos combinados vão nos levar à melhoria esperada. Importante ressaltar novamente, eu acredito que atingimos um vale no Q4, que nós estamos vendo no Q1 já é uma melhoria comparada ao Q4 e a gente espera que isso continue para os próximos trimestres. Bom dia, João. Em relação à sua pergunta sobre geração de caixa orgânica, acho que vamos falar aqui de geração de caixa operacional. O que estamos trabalhando para este ano é um cash break-even em 23, que é fruto principalmente de 3 efeitos. É nossa melhoria de EBITDA. 2, a redução de estoque que o Marcelo acabou de falar, e estamos aqui entre 3 e 5 dias de redução. E 3, é a monetização dos nossos créditos fiscais, principalmente de PIS/COFINS e de ICMS. Então, são essas alavancas que vão hoje nos permitir atingir um cash break-even no perímetro Brasil este ano. Está super claro. Obrigado, pessoal. Próxima pergunta é do Thales Piazza Granello, analista sell-side do Safra, em português. Thales, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Thales, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Guilherme. Obrigado por pegar minhas perguntas. Tenho 2 aqui. Eu queria entender como é que está nesse primeiro TRI aqui o desempenho de same-store sales por bandeira, se vocês puderem abrir, em relação à dinâmica competitiva, né, do Pão de Açúcar, nas praças que tinha sobreposição com hortifruti natural da terra. Vocês têm visto uma dinâmica competitiva mais favorável ou não? Eram essas. Obrigado. Thales, bom dia. Obviamente, a gente não pode abrir muito detalhe com relação a Q1, mas o que eu posso dizer é que a gente continua vendo uma evolução no crescimento de vendas. Obviamente, o mês de fevereiro, principalmente na segunda quinzena, com o Carnaval, ele foi bom em algumas áreas, em algumas regiões, mas um pouco mais duro, principalmente na região de São Paulo e litoral de São Paulo, por motivos óbvios que a gente viu com relação à questão das chuvas, inclusive de temperatura em São Paulo durante o Carnaval. Então, aqui, para nós, poderia ter sido melhor, mas, em contrapartida, nós temos visto destaques, principalmente na Praça do Rio de Janeiro, que eu acho que é uma combinação de melhoria operacional, de todo o trabalho que tem sido feito lá. A gente tem muito interesse na Praça do Rio de Janeiro, a gente entende que a marca é forte para as 2 bandeiras, não só para o pão, mas também para o mercado extra. E, obviamente, podemos estar nos beneficiando de uma realidade onde, principalmente, o hortifruti esteja passando por alguma dificuldade. Obrigado. A próxima pergunta é da Irma Sags,
analista sell-side da Goldman Sachs. Irma, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Irma, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, obrigada pela oportunidade. Tenho duas perguntas. Primeiro, ainda sobre o same-store sales, que chama a atenção que isso obviamente continua, mesmo tendo melhorado comparado com o ritmo do terceiro TRI, ainda fica bem aquém da inflação alimentar, como até vocês destacam nos comentários sobre a margem bruta. Então, eu queria entender um pouco o que vocês estão vendo em relação com preço e volume e qual... Entendo que vocês fizeram um comentário sobre clusterization, adequamento do sortimento, e parcerias obviamente, com fornecedores, e obviamente deve ainda ter um impacto do nível de promoções, mas eu ainda chama bastante a atenção que mesmo nos formatos que são mais premium, vocês não conseguem repassar preço. Então, eu queria entender um pouco mais essa dinâmica de same-store sale, vendo as mesmas lojas abaixo da inflação, e o que teria para esperar nos próximos meses, e que realmente se você teria que quebrar, se você tivesse que quebrar os efeitos que causam este crescimento abaixo da inflação, quais que são os principais drivers. E a segunda pergunta é sobre o formato G7. Se vocês poderiam falar qual porcentagem da venda agora, vocês dão a porcentagem das lojas que são reformadas, mas seria útil também ter a porcentagem das vendas, e também acho que olhei as minhas anotações aqui, faz 5 anos que a gente está falando da versão G7, então, e normalmente o varejo se renova em termos de formatos, em cada 5 a 7 anos, então, queria entender se vocês já estão pensando num novo formato, ou se em algumas praças até precisa já uma inovação além do formato G7, talvez voltando para o formato G9, no qual vocês falaram em algum momento, se isso vai ser em algum momento necessário dar um passo além. Obrigada. Obrigado, Irma. Com relação a same-store sales, né? Nós temos alguns impactos ainda, e é parte também do importante entender a proposta de valor que estamos trabalhando muito forte para reconquistar uma visão do cliente premium. Uma das coisas que a gente precisa voltar a fazer, e começamos a fazer, e o NPS começa a demonstrar isso, é realmente voltar à proposta de valor para o Pão de Açúcar, principalmente falando, de ser o varejo premium, varejo alimentar premium do Brasil. Nesse contexto, existe uma transição. A gente está reforçando isso, começamos investindo o que a gente chama de top 30 lojas. Esse modelo deu certo, eles hoje participam em média de 7% acima da média de venda, 1 ponto de margem EBITDA acima da média, e aí avançamos para top 50, né? Expandimos mais 20 lojas aqui. Estamos trabalhando até o final de março no modelo que a gente está chamando de circuito premium, são 15 lojas mais premium da organização, ainda expandindo ainda mais a proposta de valor, não só da loja física, e é importante entender isso, reforçando loja física, trabalhando aqui no conceito principalmente de food hall, onde a gente dá uma experiência de ready to eat, ready to go, com um volume maior do que temos feito, e fortalecendo a presença de perecíveis em counters, seja aqui a parte do café, pizzas, hamburguerias, massas. Estamos avançando em novos serviços para os nossos clientes. O ponto importante, no entanto, e a gente aqui sim precisa ter convicção do trabalho que está sendo feito e não tentar desviar aqui, que é realmente resgatar os clientes e principalmente a visão dos clientes premium
para voltarem para as lojas Pão de Açúcar e voltar a experienciar essa proposta de valor premium que tinha sido deteriorada. Então, nesse sentido, estamos voltando muito forte. Em breve, nós vamos ter notícias para vocês com relação a um avanço, um upgrade do programa Mais, com segmentação de clientes, segmentação de padrões de clientes, para que a gente engaje cada vez mais esses clientes. A proposta de valor que foi feita no cartão Pão de Açúcar, fortalecendo e premiando mais o consumo dentro da loja e não só a visão de quem consome fora do Pão de Açúcar, principalmente aqui no conceito de milheiros. A gente mudou isso também no último trimestre, início desse trimestre, para garantir que vai valer a pena comprar no cartão Pão de Açúcar, principalmente comprando no Pão de Açúcar e no site. A gente já está vendo um aumento de participação de cartão dentro das nossas lojas, e isso é muito importante, e fortalecendo a nossa estratégia de proximidade, né? Aonde a gente vê um crescimento mais tímido, mas importante ressaltar que constante, trimestre a trimestre, em supermercados, nós vemos um avanço de duplo dígito alto na proximidade. O que também temos trabalhado e aonde a gente vê com uma sensibilidade maior é um crescimento mais agressivo na bandeira do mercado extra. Essa, obviamente, mais sensível a preço, onde a gente tem feito um trabalho em parceria comercial e operações e tem dado um retorno muito mais forte aqui. Ainda temos um trabalho a ser feito com a bandeira Compre Bem. Nós fizemos um teste no início, no final do ano passado, início desse ano, de virar 4 supermercados do litoral de São Paulo de Compre Bem para a bandeira do mercado extra. Isso tem sido sucesso. A gente está dando mais tempo para comprovar essa tese e talvez tenha uma oportunidade de unificar essa bandeira e fortalecer a marca do mercado extra. Mas a gente acredita que para a proposta de valor do Pão de Açúcar, a gente precisa ser fiel agora à estratégia, apesar do crescimento não estar vindo na velocidade que a gente quer, mas é importante manter aqui. Com relação a G7, eu entendo seu ponto, mas aqui eu acho que eu não quero distrair a organização em parar o que está sendo feito para criar um novo modelo. O modelo G7 está comprovando ser vencedor. Existem alguns ajustes que nós estamos fazendo junto com o time comercial, o time de conceito de loja e o time de operações, mas são ajustes marginais, fortalecendo a presença e ampliando a presença do perecíveis na loja. Ele ganha mais protagonismo e espaço dentro da loja, mas a gente não acredita agora é um momento para relançar um novo modelo de loja, uma vez que ainda tem 40% do pátio para ser feito. Então, vamos concluir isso, vamos fortalecer o modelo que temos e aí, eventualmente, pensamos no novo modelo quando isso se tornar necessário. A gente não acredita que isso é preciso por agora. Perfeito, obrigada. E desculpa se eu perdi isso na resposta, mas vocês conseguem divulgar quanto da venda o modelo G7 representa? Mais de 60%, até chegamos a quase 70%. Ok, E o objetivo é 100% daqui final do ano. São 60% das lojas e 70%... 70% das vendas, sim. Obrigada. A próxima pergunta é do Iago Souza, analista sell-side da Genial Investimentos, em português. Iago, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Iago, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Obrigado aí por pegar a pergunta. Eu queria explorar com vocês a questão aí de perspectiva para Páscoa.
com eventos aí da Americanas no primeiro trimestre, vocês enxergam alguma oportunidade de começar a construir uma maior captura de share nesse ano ainda? E qual que é a perspectiva aí para esse ano, se vocês puderem nos dar uma granularidade em relação a esse número? E pensando também em termos de margem, tá? Como é que vocês pretendem trabalhar a dinâmica nesse evento? Maior presença ali de produtos próprios, talvez? Obrigado. Obrigado, Iago. Bom dia. Páscoa, eu diria, é um bom ponto que você traz, a gente tem discutido muito isso, na realidade, desde a Copa do Mundo, a gente tem discutido muito sobre sazonalidade, né? Como o comportamento do consumidor tem se adequado ou ajustado à questão de sazonalidade. O que nós vimos, por exemplo, na Copa do Mundo, não foi um uptake que a gente esperava, seja por a proximidade com Black Friday, sazonalidade de Natal, e o que a gente está vendo cada vez mais é um nivelamento da sazonalidade nos 30 dias antes do evento. Obviamente, você tem sempre ali os últimos 10 dias que tem um impacto muito grande. Nesse sentido, nós estamos nos preparando para ter uma Páscoa que começa verdadeiramente no mês de março. Todo o nosso preparo está sendo feito com indústrias de chocolates, toda a parte de peixaria, principalmente, que é uma fortaleza muito grande do Pão de Açúcar, e, obviamente, tanto a peixaria fresca quanto a questão de bacalhau, nós já estamos com todo o planejamento feito para o mês inteiro. Isso vai nos dar a oportunidade, não só de garantir a captura da sazonalidade, não dependendo somente e única exclusivamente dos últimos 10 dias que antecedem a sazonalidade, mas também para um nivelamento melhor da margem, porque à medida que você consegue vender um pouco mais durante o pré-sazonalidade, obviamente você sai dessa sazonalidade com menos volume e, portanto, menos necessidade de markdown. Com relação a efeito Páscoa especificamente para esse ano, o que a gente está trabalhando junto com a indústria, conseguimos sim algum volume a mais do que tradicionalmente. Temos tido um acompanhamento muito próximo com a indústria. Toda a parte de chocolate barra, toda a parte daquela categoria como um todo, tem sido uma surpresa muito positiva para nós. Ontem nós estávamos vendo esses números. Bombonier como um todo, categoria, tem crescido duplo dígito alto para nós, independente de Páscoa. Isso se dá parte dos ajustes que temos feito nas lojas G7. Trouxemos Bombonier para frente, colocamos Bombonier, por mais óbvio que seja, muito próximo ali dos PDVs, ou seja, o último momento de contato com o cliente, onde essa compra de impulso acontece, e o que a gente tem visto é uma resposta muito positiva em vendas e em margem dessa categoria. Então, a gente espera, sim, as lojas já começam a ser preparadas agora, já na primeira semana de março, e pela primeira vez vamos fazer um teste mais abrangente nas lojas de proximidade. Tradicionalmente, nós não exploramos as lojas de proximidade por uma questão de espaço físico na sazonalidade de Páscoa. E a gente acredita que tem uma oportunidade de oferecer um sortimento mais reduzido, mas relevante nessas lojas, e a gente vai fazer esse teste esse ano e esperamos poder ter uma surpresa muito positiva aqui pelo trabalho e engajamento do time. Perfeito, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada.
E agora, gostaria de passar a palavra ao Marcelo Pimentel para as considerações finais da companhia. Muito obrigado. Agradeço novamente a presença de todos vocês. Gostaria de reforçar que estou animado com os avanços que fizemos no ano passado. Estamos em linha com o que foi planejado no processo de turnaround que iniciamos em abril. Já registramos evoluções importantes, como a retomada do crescimento like-for-like, a melhoria gradual do EBITDA, que nos leva à manutenção do guidance de chegar entre 8% e 9% em 24%, a condução do nosso plano de expansão e o compromisso de inaugurar mais de 100 lojas nesse ano, além do crescimento digital, que deve chegar e ultrapassar o duplo dígito. Temos muito trabalho pela frente, sem dúvida nenhuma, mas seguimos comprometidos no desenvolvimento da nossa estratégia de recuperação do GPA que queremos ser. Uma companhia de supermercados de referência no segmento premium, com uma operação rentável e sustentável. Temos trabalhado com muito foco, muita disciplina para vencer os obstáculos e estou convicto que estamos no caminho certo. Aproveito também a oportunidade para agradecer a dedicação de todo esse time que tem sido super importante para o processo de evolução do nosso GPA. Muito obrigado a todos e ótimo dia. Declaramos que a videoconferência está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.